Elegância, disciplina e escuridão. Uma cidade que nunca dorme. Um morcego observando das sombras. E um homem que decidiu transformar a própria dor em armadura. É assim que nasce um dos personagens mais humanos de toda a cultura pop. Sem poderes, sem dom divino, só trauma, silêncio e propósito. E talvez seja justamente por isso que tanta gente se identifica com o Batman. Mas quando a gente fala que muitos homens se veem nele, não é só porque ele é forte, frio ou imponente. É porque Batman representa algo muito mais profundo. Ele representa a dor que não foi dita, o peso que foi engolido e a obrigação silenciosa de continuar em pé, mesmo quando tudo por dentro já desabou. Bruce Wayne não é só um herói. Em muitos sentidos, ele é uma criança que nunca teve tempo de sofrer de verdade. O mundo arrancou tudo dele cedo demais. Em vez de permitir que ele quebrasse, empurrou ele para o endurecimento. Bruce não aprendeu a chorar, aprendeu a suportar, aprendeu a transformar dor em disciplina, tristeza em rotina, raiva em controle. E isso diz muito sobre por que esse personagem toca tanta gente. Porque muitos homens crescem ouvindo exatamente esse tipo de mensagem, que sentir demais é fraqueza, que chorar é vergonha, que demonstrar cansaço é falhar, e que ser homem é aguentar. Batman é quase o resultado extremo dessa lógica. Um homem que não tenta se curar, tenta se controlar. E isso muda tudo, porque a luta dele nunca foi só contra criminosos. A luta dele também é contra o que existe dentro dele, contra o caos, contra a culpa, contra o medo de perder o controle. E essa é uma guerra que muitos homens travam em silêncio todos os dias. Toda noite Batman sai para lutar, mas ele não faz isso por glória, não faz isso porque quer reconhecimento, nem porque acredita que vai finalmente consertar Gotham. Ele faz isso porque precisa, porque a cidade virou ao mesmo tempo castigo e desculpa. Gotham é o lugar onde Bruce canaliza tudo aquilo que ele não consegue resolver dentro de si, e talvez seja por isso que tanta gente entende mesmo sem perceber. Muitos homens vivem com essa sensação de obrigação invisível, a sensação de que precisam manter tudo de pé, precisam aguentar, precisam continuar, precisam funcionar mesmo quando ninguém pergunta como eles realmente estão. Bruce Wayne vive exatamente assim. Ele não está apenas combatendo o crime, ele está tentando impedir o próprio colapso. Porque no fundo, se ele parar, se ele descansar, se ele admitir que já está cansado, o mito cai junto com ele. E esse medo de cair é profundamente humano. Batman não é um retrato de perfeição, ele é um espelho distorcido do que muitos homens acreditam que precisam ser. Forte mas sozinho, brilhante mas emocionalmente calado, imparável por fora e quebrado por dentro. E por isso que a caverna dele funciona tão bem como símbolo. Ela não é só um esconderijo, ela parece uma metáfora perfeita da mente masculina, escura, silenciosa, organizada na superfície, mas cheia de ecos, memórias e dores que quase nunca são encaradas de frente. Cada equipamento, cada plano, cada treino, cada rotina, tudo isso parece preparação para a guerra, mas também parece uma tentativa desesperada de preencher um vazio. Porque quando o barulho do mundo diminui, o homem moderno quase sempre é obrigado a encarar uma batalha muito mais difícil. Ele mesmo. Muitos homens crescem em um mundo que ensina como ser útil, mas não ensina como ser comprometido. Desde cedo escutam frases que parecem pequenas, mas moldam a vida inteira. Não chora, aguenta, seja forte. E pouco a pouco essas frases vão construindo uma fortaleza interna. Só que essa fortaleza também vira prisão, porque para muitos homens sentir segurança acaba significando sentir isolamento. Bruce Wayne herda exatamente esse tipo de prisão no momento em que vê seus pais morrerem. Ali ele não perde só a família, ele perde também o direito de ser frágil, o direito de precisar, o direito de depender de alguém. E isso ajuda a explicar porque o Batman é um personagem tão silenciosamente trágico. Ele veste uma máscara para esconder o rosto, mas o que ele realmente esconde não é fraqueza, é humanidade. Tudo nele parece controle, tudo nele parece precisão, tudo nele parece cálculo. Mas por trás disso existe um homem que nunca aprendeu a ser acolhido sem sentir culpa. E talvez uma das razões mais fortes para tantos homens se verem nele esteja exatamente aí, na dificuldade de se deixar alcançar. Porque o problema nem sempre é estar sozinho. Às vezes o problema é não saber mais como permitir que alguém entre. A solidão do Batman não é um detalhe da história, ela é a própria forma como ele existe. Isso faz dele um personagem ainda mais próximo da experiência masculina moderna. Porque muita gente vive cercada de estímulos, responsabilidades, telas, demandas e barulho, mas emocionalmente isolada. Não por falta de pessoas, mas por falta de abertura, por falta de linguagem, por falta de espaço interno para dizer eu não estou bem. Batman entende isso como poucos personagens. Ele não teme apenas os criminosos, ele teme o vazio que sobra quando não há nada para enfrentar. E isso é mais real do que parece. Tem muito homem que só consegue continuar porque está ocupado demais para desmoronar. Enquanto existem problemas para resolver, conta para pagar, pressão para suportar ou alguém para proteger, ele segue. Mas quando a noite chega, quando o ruído baixa e quando ninguém mais precisa da força dele, o silêncio pesa. E às vezes pesa demais. Por isso Batman patrulha Gotham. Por isso ele evita o descanso. Por isso ele escolhe a vigília. Porque o barulho do dever é mais suportável do que o eco da tristeza. E isso é brutalmente humano. Existe uma ironia dolorosa em Bruce Wayne. Ele é um homem que tem tudo, mas não sente que pertence a nada. Tem dinheiro, tem inteligência, tem poder, tem recursos, mas continua vazio. E quanto mais se entrega à missão, mais se afasta de si mesmo.
Só que é justamente aí que está uma parte da grandeza do personagem, porque mesmo no vazio, mesmo na escuridão, mesmo na solidão, ele continua tentando proteger outras pessoas. Ou seja, a dor dele não o transformou em indiferença, transformou em serviço, e isso é muito poderoso, porque talvez o Batman não saiba amar de forma simples, mas ele ama do jeito que consegue, protegendo, vigiando, sustentando, se sacrificando. E talvez essa também seja a tragédia silenciosa de muitos homens. Eles não sabem pedir ajuda, mas sabem carregar, não sabem se abrir, mas sabem sustentar, não sabem explicar o que sentem, mas demonstram amor na forma de presença, responsabilidade e proteção. Batman não precisa ser salvo, ele precisa ser comprometido. E essa frase sozinha já explica muita coisa. Existe uma ideia muito forte na cultura de que herói é quem vence, mas talvez o herói real seja simplesmente quem continua, quem volta, quem persiste, quem levanta mesmo sem aplauso, sem recompensa e sem garantia de que algo vai melhorar. Bruce Wayne faz isso todas as noites. Ele sai, enfrenta o caos e volta. E no dia seguinte recomeça, sem reconhecimento real, sem descanso verdadeiro, sem a promessa de cura, só com a decisão de continuar. E isso se conecta profundamente com a vida de muita gente, com o homem que acorda cansado e vai ao trabalho mesmo assim, com o pai que continua sustentando a casa em silêncio, com quem segura a própria dor porque sente que não pode desabafar agora. Esse talvez seja o heroísmo mais real de todos. Não o heroísmo épico, mas o heroísmo cotidiano. A coragem de continuar vivendo mesmo quando não parece leve. Batman mostra que o propósito pode ser a única coisa que impede alguém de afundar. E talvez seja por isso que ele toca tanto, porque muita gente também vive assim, sem prêmios, sem reconhecimento, sem plateia, mas com algum motivo íntimo que ainda faz continuar. E quando esse motivo existe, mesmo que o mundo pareça absurdo, ainda dá pra resistir. E por isso que Batman não luta por esperança da forma tradicional. Ele luta porque desistir seria uma traição à promessa que ele fez para si mesmo. E esse tipo de coerência silenciosa é o que transforma um homem comum em algo quase heróico. O pai que não abandona, o amigo que permanece, o trabalhador que não se rende. Todos eles de algum jeito vivem suas próprias Gothams. Ansiedade, solidão, medo, culpa, pressão, responsabilidade, vazio. O heroísmo moderno quase nunca vem com uma trilha sonora ou grandes vilões cinematográficos. Na maioria das vezes ele vem em forma de boletos, cansaço, cobrança, insegurança e exaustão emocional. E ainda assim, todos os dias muitos homens colocam uma máscara de calma no rosto e seguem em frente. Não porque querem parecer fortes, mas porque sentem que é algo que precisa ser. E Batman traduz isso com uma força absurda, porque ele não ensina que ser forte é nunca cair. Ele ensina que ser forte é continuar levantando. E por isso que tanta gente olha para o Batman e enxerga mais do que um personagem. Enxerga um símbolo, um espelho, uma forma de entender a si mesmo. Mas existe uma camada inicial mais profunda em tudo isso. Batman não é só um mito de força, ele também é um mito de redenção. Bruce Wayne não apaga o passado, não supera completamente o trauma, não destrói a própria escuridão. O que ele faz é transformar tudo isso em direção. E talvez essa seja uma das mensagens mais fortes do personagem. A dor não desaparece, mas ela pode ganhar sentido. A sombra não some, mas pode deixar de ser inimiga. Bruce não tenta fingir que está inteiro, ele aprende a caminhar mesmo sendo incompleto. E isso é algo profundamente humano, porque todo mundo carrega alguma parte de si que morreu cedo demais. Uma parte que foi ferida, uma parte que aprendeu a fingir, uma parte que protege os outros justamente para não olhar para si mesma. A diferença está no que cada um faz com essa parte. Tem gente que esconde, tem gente que nega. Batman veste essa sombra, olha para ela e usa ela como escudo. E isso que faz dela algo tão poderoso. Ele não é invulnerável, não é perfeito, não é incansável, ele só é consciente. E talvez a consciência seja uma das formas mais corajosas da força que existem. Quando Bruce patrulha Gotham, ele não está tentando salvar todo mundo. No fundo, ele também está tentando não se perder de si mesmo. E nisso, de algum jeito, muita gente se reconhece, porque todo mundo está tentando sobreviver à própria escuridão. Alguns através do trabalho, outros através do amor, outros através do silêncio, mas continuar tentando. Isso por si só já é um ato de coragem. Batman não ensina a viver sem medo, ele ensina a caminhar com ele. E talvez seja exatamente por isso que tantos homens se identificam com esse personagem, porque ele mostra que mesmo quando tudo parece ruído, culpa, peso e sombra, ainda existe dignidade em continuar, ainda existe força em permanecer, ainda existe sentido em não desistir. No fim das contas, Batman não representa a perfeição, ele representa a resistência, e talvez seja exatamente isso que tantos homens enxergam nele. Não é um super-herói incansável, mas alguém que também está em guerra por dentro, só que decidiu continuar lutando mesmo assim.